Erosão. Quais são as medidas de controle a esse evento, né, tão temido, principalmente nas nossas áreas arenosas, declivosas, que são as medidas de caráter vegetativo, caráter edáfico e caráter mecânico? O que essas medidas trazem de benefício para que eu evite esse tipo de evento, como a erosão? Erosão envolve 3 fatores: chuva, infiltração e topografia do terreno. 3 principais fatores que, de fato, vão propiciar esse tipo de evento que é a erosão. Como vocês podem ver aqui nessa foto, né, enfatizando aí uma área com o plantio de soja, né, e aí podemos ver que mesmo com o plantio sendo em nível, ou seja, paralelo, né, à queda d'água, evitando assim também, né, uma medida também de caráter mecânico, que envolve também evitar esse tipo de evento. Mas, nesse caso, como a gente pode ver e notar, né, o plantio de soja com ter uma área arenosa, né, problemática, declivosa. Então, temos aí uma queda d'água, né, uma chuva intensa que envolve com pouca infiltração, né, quando a gente tem uma chuva intensa e a gente não tem estrutura de solo, isso envolve estruturação de solo. Né? Na aula passada a gente falou muito sobre matéria orgânica, né? A gente vai passar aí bem corridinho com vocês na questão da matéria orgânica, a questão das medidas vegetativas, né? Colocar planta no sistema para que a matéria orgânica trabalhe, formando agregados. Lembram do agregados? Então, quando eu não tenho essa estruturação de solo, a infiltração ela vai ser baixa. E aí eu não vou ter infiltração dessa água para as partes, né, percolando no solo, né, para as partes aí que necessitam, que é onde a planta, né, tem as raízes lá para descer essa água, não vai ocorrer. Então, a topografia do terreno também vai influenciar, porque nesse mesmo evento de chuva, pouca infiltração e a topografia declivosa, eu tenho então que acender, como eu falo para vocês, a luzinha vermelha, porque eu tenho aí tudo propício para que ocorra a erosão. Né? E a princípio são escorrimentos, né? Pequenos escorrimentos, porque a gota d'água, quando ela não encontra nada aí na superfície, quando está um solo limpo, né? Não tem cobertura, ela vai impactar diretamente e começar a formar esses carreadores. Né? A princípio, uma erosão laminar, né? Tá levando, tá formando um carreadorzinho e aí vai formando aí então o evento. Então, o impacto da gota da chuva sobre, né, o solo, no solo descoberto, então vai impactar diretamente, porque não tem a barreira física que é a cobertura de solo. Eu vou ter esse primeiro evento como um primeiro carreador, possivelmente indo, né, a formar cada vez mais essa fissura, né? Então vai o quê? Nessa segunda foto, né, aí de um terreno também aí totalmente, né, sem plantas, sem medidas, como a gente vai ver, medidas de caráter mecânico, curvas de nível, plantio em nível. Então, nada aqui tende a servir de barreira. Então, vai levando, né, vai carreando essa água aí, formando, então, uma grande fissura. E aí chamamos, então, esse evento de erosão, né, que aí, nesse ponto, vai se tornando cada vez mais difícil a reversão do terreno para que eu consiga aí ter um bom cultivo, uma boa sistematização do meu cultivo, e aí vai indo tudo embora, né? Junto com o solo vai indo adubo, né? vai indo semente, vai danificando toda a sistematização, né? A produção. Então eu tenho e perda de dinheiro, né? Porque isso vai indo embora, vai sendo levado e vai descendo para onde, né? O principal, digamos assim, cursor, né, de tudo isso, né, vai para as bacias, né, para a água, porque quando eu tenho declividade, né, a tendência é descer, né, e descer para um curso d'água, para um rio, para um córrego, e isso vai fazendo com que esse córrego
se torna inviável, porque todo esse material depositado lá vai diminuindo os cursos d'água, né? vai entupindo de solo. Né? À medida que isso vai acontecendo, eu prejudico também a água daquele local. Tem as nascentes, tem preservação. Então, a vegetação da mata ciliar em volta desses eventos, né? Desses cursos d'água, é extremamente importante como barreira física. Então, como combater aí os efeitos da erosão? Né? Quais as medidas? Uma delas, né, de caráter vegetativo, tá? Medidas de caráter vegetativo, que é o plantio direto, como vocês já viram nessas fotos bem familiares de vocês, há algum tempo a gente já vê isso, né, formando o quê? Através de material, né, de diversificação de culturas, material vegetal, eu transformo a estruturação desse solo com palhada, com raízes diferentes, diversificação de raiz, diversificação de partes aéreas, para que forme essa barreira. Então, vocês podem ver que aqui a gente não enxerga quase solo. Por quê? Justamente porque essa cobertura ela vai estar aí com raízes ou parte aérea, ela vai estar ajudando a decomposição lá através dos agregados, estruturando esse solo e servindo como barreira física, porque ela vai deixar esse solo coberto, e quando a gota d'água ela descer, né, ou impactar diretamente, que é através da chuva, né, um dos 3 pontos principais lá da formação da erosão: chuva, infiltração e terreno. Então, a chuva, quando impacta aqui nessa palhada, eu vou ter uma barreira física. Então, ela vai dissipar, ela não vai ir diretamente. Então, ela vai amortecer, né, essa gota. Inicia por aí. Então, o plantio direto é uma grande viés, o sistema, né, de plantio direto é um grande viés para que eu traga a rotação de culturas, diversificação de culturas. Então, ele é o principal ali disso tudo, que vai descendo o quê? Todas as medidas que são a questão da rotação, né, da diversificação, né, da sucessão de culturas. Então, é trazer diversidade para esse sistema para eu, então, transformá-lo de certa forma e ajudar nessa barreira. Então, as medidas de caráter edáfico, que está associado à vegetativa, porque uma vez que eu dou condição para esse solo, para ele se estruturar, eu vou estar o quê? Formando os agregados. Essa também é uma figura familiar de vocês. Né? Os atributos físicos, químicos e biológicos que são envolvidos todos com a matéria orgânica. Então, quando eu falo edáfico, eu falo do solo, da estruturação de solo, caráter solo. Então, caráter edáfico, eu trago aí a imagem então, de um solo que não faz esse manejo, né, diversificado, e um solo que traz esse manejo do plantio direto, da rotação de raiz, de palhada, e acaba estruturando esse solo para ele ter os espaços para essa água infiltrar. Então, vai influenciar diretamente no segundo fator lá, que é o que? Na infiltração, aumentar a infiltração. Então, se a chuva, mesmo assim, de certa forma, ela for uma chuva intensa, né, se eu tenho essas estruturas aí, eu vou conseguir com que esse solo ele infiltre essa água, né? Ou seja, ela percole, ela desça aí, e não arraste solo, não desça solo para solo e tudo mais aí envolvido junto, né, para esses cursos d'água. Então, eu vou estar evitando essa formação da erosão. Então, eu vou estar combatendo. Então, a medida de caráter vegetativo não tem como dissociar do edáfico, porque justamente eles trazem esses benefícios de formação de agregados. Lembram lá? Frisando de novo, agregados, né? Formação dessa estrutura agregada. Então, quando eu tenho a formação dessa estrutura, eu tenho espaços no solo, que vai influenciar diretamente na infiltração de água, que vai estar combatendo, então, evitando então, a erosão. E a medida de caráter mecânico, eu já envolve o quê? Maquinários, envolve mexer no solo, né? Isso envolve curvas de nível e aí terraceamento, tá? Curva de nível, terraceamento. É bem familiar de você, né? A gente costuma ver muito isso aqui. Tem gente que não gosta muito, né? Que acaba evitando esse tipo de coisa nas suas lavouras, sabe? Esse tipo de evento, né? De fazer isso. Dizem que atrapalham. Isso é mito, tá?